dos inibidores de HER2, né? Todos os inibidores de HER2, e que também são causadores de cardiotoxicidade. Lembrar que a cada 10 mulheres com câncer, 3 têm câncer de mama, né? Então, se você imaginar que seja na adjuvância ou na paliação, você vai estar usando antracíclico, você vai estar usando Herceptin, né? O Herceptin a gente usa em 15 a 20% de todos os cânceres de mama, tanto na neoadjuvância, quanto na adjuvância, quanto no paliativo, né? E antracíclico também, tanto na neoadjuvância como na adjuvância e no paliativo. Então, dessas 3 mulheres, com certeza, duas e meia vão usar drogas cardiotóxicas então a cardiotoxicidade ela é algo que está no nosso dia a dia, né? Quimioterapia. Professor, Oi, pois não. só aproveitando que a gente ainda está no comecinho, eu vou te apresentar para quem ainda não te conhece, né? Porque a maioria que está na Liga de Onco deve conhecer, e também quem está no 7º semestre. Mas quem não está ainda, a gente está aqui com o professor Dr. Ézio Jardir Fernandes Júnior. Ele é professor e preceptor da Onco, lá na nossa faculdade, além de ser diretor técnico do Instituto Paulista de Cancerologia, médico oncologista clínico e preceptor no Instituto do Câncer, além de ser membro titular da Oncologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Cancerologia. Então, muito obrigada, professor, por ter aceito o nosso convite. A gente também está aqui com o professor Sandro, que vai estar na moderação aqui. Então, queria agradecer também a Liga de Cardio, a Liga de Onco, por estarem aqui com a gente. E agora a gente pode começar, todo mundo já te conhecendo, professor. Muito obrigada Muito por ter obrigado, aceito eu o que convite. agradeço Boa mais noite, uma viu, vez. professor? Oi? Obrigado por ter aceito aí o nosso convite e Obrigado compartilhar pela conosco presença, aí professor o Sandro. vasto conhecimento. E, esse assunto muito me interessa, viu? A Obrigado, doxorubicina obrigado pela presença. lipossomada, imagina, a doxorubicina lipossomada e não lipossomada, né? Hoje a gente vai aprofundar nisso aí, se o cardioxane ajuda ou não ajuda. Exatamente. Né? Vamos lá, professor. Exatamente. Obrigado, viu? Boa Exato. aula para o senhor. Muito obrigado. Então, a cardiotoxicidade é algo que está no nosso dia a dia, tá? Seja no tratamento já de lesões provocadas pelo nosso tratamento, mas principalmente com relação à prevenção. Com relação à cardiotoxicidade, prevenir a cardiotoxicidade, é isso que a gente vai conversar mais aqui, é o mais importante, tá? Não nos interessa provocar lesões cardíacas, seja aguda, seja subaguda, seja crônica, seja para daí 7, 8 anos. Não nos interessa provocar nenhum tipo de lesão, até porque nós sabemos que hoje a oncologia tem um potencial muito grande de cura dos nossos pacientes, né? Nós temos aí um exército de pessoas curadas, ou que estão em tratamento, ou que estão em vias de serem curadas, e muito nos interessa que essas pessoas não fiquem curadas do câncer, mas passem a ter uma insuficiência cardíaca de uma maneira muito importante. Se estima, principalmente nos Estados Unidos, nós não temos ainda essa estimativa aqui no Brasil, mas se estima que até 2026, 2025, 2026, nós teríamos aí pelo menos 20 milhões de sobreviventes do câncer, tá? Na verdade, esse número já existe, tá? Esse número ele tá até um pouco defasado. Eu procurei dar algumas aulas há 2, 3 anos atrás, eu fiz esse levantamento, e hoje os Estados Unidos já têm 20 milhões de sobreviventes de câncer, ou então
ou curados, ou em tratamento, ou em vias de serem curados, ou pacientes com doença totalmente estabilizada e que, com certeza, muito provavelmente não irão sucumbir do câncer em si. E essa população de pacientes curados, aí mais de 50% dessa população tem mais de 70 anos de idade, então tem todas as alterações provocadas pelo câncer, pelo seu tratamento e todas as comorbidades existentes nesses pacientes. Então, esses pacientes têm todas as comorbidades possíveis, já tem hipertensão, já tem a diabetes, e ainda sucumbem com as alterações provocadas pelo próprio tratamento do câncer. Uma das coisas que mais chama a atenção desse pessoal... Alô? Oi? Oi, professor, desculpa só te interromper, a gente ainda não está no modo de apresentação. Como assim? A gente está no primeiro slide, só que não está apresentado para a gente ainda. Não tá apresentando? Ainda não, tem que clicar na parte de vídeo em apresentar slides. Opa, peraí. Então, eu compartilhei. Porque ele está compartilhado, não está? Tá sim, tá na página do PowerPoint. Só que... Tá. Vocês estão vendo ele mudar? Não. Não, aqui para nós não está mudando, vai continuar no primeiro. Então, espera aí um pouquinho só. Deixa eu ver. No canto inferior direito tem... Sim. Eu fiz isso. Compartilhando a tela. Não, eu já fiz isso. Só se... Quer parar o compartilhamento e colocar então, de novo? Espera aí que agora eu acho que vai. Isso, agora tá. Foi? Tá Foi? ótimo, Tá. sim. Então, esses 20 milhões de sobreviventes do câncer, eles têm algumas características que o diferem da população em geral, com suas comorbidades e tudo mais. Primeiro, a neuropatia, né? Então, muitas das nossas drogas é capaz de provocar alterações neuropáticas, e essas alterações neuropáticas são muito importantes. Uma outra coisa também que esses 20 milhões aí, uma porcentagem desses 20 milhões de pacientes queixam é da fadiga provocado pelo tratamento quimioterápico, né? Nós sabemos que o tratamento quimioterápico, de uma maneira geral, ele acaba sendo produtor de uma determinada fadiga, ou de artralgia, ou de mialgia, e esses pacientes acabam sentindo isso, né? E nós temos aí uma população idosa, né, com história de câncer e de doenças cardiovasculares, associadas a um potencial de toxicidade vascular do tratamento oncológico. Isso impõe a necessidade de nós especialistas, né, principalmente nós oncologistas, de estudarmos essa população e tentarmos interagir com relação ao tratamento dessas doenças cardiovasculares que predispõem, obviamente, o paciente a ter uma cardiotoxicidade pelo tratamento. A droga que mais causa cardiotoxicidade, que nós conhecemos, e foi uma das primeiras drogas que vieram para o nosso portfólio de drogas quimioterápicas, são os antracíclicos, né? Principalmente no nosso caso, a doxorubicina, né, que responde aí por alguns nomes comerciais, né, no nosso meio, como adriblastina e tudo mais. Essa droga, ela vem ao mundo por volta de 1964, então nós vamos completar daqui 2 anos, 60 anos dos antracíclicos. Os antracíclicos são uma senhora de 58 anos de idade, prestes a completar
sua sexta década de vida, e alguns anos após já foi identificado a cardiotoxicidade dos antracíclicos, e aí principalmente da doxorubicina, que é a mais usada por nós oncologistas de adultos e que fazem tumores sólidos, né? Ficou bem claro já nessa época se tratar de uma droga com uma certa dose dependência, tá? Então, você tinha tanto efeitos agudos da doxorubicina numa primeira aplicação, com relação a alguns quadros de arritmia, por exemplo, mas principalmente você tinha quadros de falência ventricular após você passar por uma determinada dose acumulativa, né? E foram identificados, né, ou se tentou identificar aí algumas possibilidades de se atuar em cima dessas drogas, justamente para que nós passássemos a escolher aquele paciente que poderia ou não receber doxorubicina e que deveria ou não receber doxorubicina frente à possibilidade de toxicidade cardíaca que realmente nos deixava bastante preocupado. E aí vieram alguns biomarcadores, né, como a troponina, por exemplo, os natriuréticos, as drogas os biomarcadores da família dos natriuréticos, que a gente vai falar daqui um pouquinho para frente, com relação à predição desses eventos cardiovasculares. Então, a cardio-oncologia acaba sendo um campo de ciência voltado principalmente, aí no caso do diagnóstico precoce, uma vez feito a possibilidade de usar a antraciclina, o manejo dessas alterações, impedindo com que o paciente vá para uma doença cardiovascular e, logicamente, se esse paciente estiver caminhando para uma doença cardiovascular, o diagnóstico mais precoce possível e a colocação de drogas cardioprotetoras ou ou então que possam reverter ou minimizar esse diagnóstico e principalmente as complicações desse tratamento. A cardio-oncologia acaba tendo aí várias áreas de atuação, né? O cardio-oncologista ou oncocardiologista, ele acaba atuando no diagnóstico da hipertensão arterial, das doenças coronarianas, dos tromboembolismos, né? Não só atuando em cima, mas principalmente na prevenção, das arritmias cardíacas, das insuficiências cardíacas potencialmente causadas por essas drogas, as possíveis doenças valvares e doenças do pericárdio. Nós temos aí como aliado muito grande os exames onde nós podemos detectar precocemente essas alterações, ou então fazer uma triagem de pacientes que, obviamente, teriam a possibilidade de desenvolver uma cardiotoxicidade, seja através do eletrocardiograma, seja através do ecocardiograma bidimensional ou tridimensional, ou ecocardiografia com strain, que é uma ecocardiografia onde você mapeia melhor toda a área do miocárdio e você tende a mais precocemente possível encontrar alterações nessas áreas. A própria ressonância cardíaca, a angiotomografia cardiovascular, que tem nos ajudado muito, né, com relação principalmente às doenças coronarianas, naqueles pacientes já com algum histórico. O Holter, né, na detecção aí de potenciais de arritmia
que o indivíduo tem durante as suas 24 horas do dia, e a própria medicina nuclear, aí na cintilografia de miocárdio, mostrando aí a reserva miocárdica, mostrando aí principalmente diferentes graus de comprometimento miocárdico através de uma doença coronariana, uma doença cardiológica pregressa, né? A abordagem multidisciplinar junto à cardio-oncologia é muito importante com relação à nutrição, com relação à enfermagem, ao próprio serviço social, né? A fisioterapia extremamente importante com relação principalmente àquele paciente que já está acometido de alguma dessas doenças, a própria farmácia, né? Nós temos hoje os nossos farmacêuticos, são pessoas, são profissionais que a gente não abre mão de tê-los nas nossas clínicas, nos nossos institutos do câncer, né? Os próprios psicólogos aí levando aí uma possibilidade de melhora psicológica para esses pacientes. E a oncocardiologia, ela vai atuar tanto nas nossas clínicas de oncologia clínica, quanto nas nossas clínicas ou com os nossos profissionais de oncohematologia, né? A fisiatria tem nos ajudado muito, principalmente para aquele paciente internado ou para aquele paciente que necessita ambulatorialmente de um tratamento fisiátrico, fisioterápico, né? A própria geriatria e os profissionais que atuam frente aos laboratórios, principalmente nos ajudando a interpretar os biomarcadores, e eu vou ser absolutamente sincero com vocês, eu como oncologista, eu não costumo pedir esses biomarcadores eles estão mais presentes na própria clínica cardiológica de uma maneira geral, né? Os cardiologistas têm nos ajudado muito com relação a como prever aqueles pacientes que poderiam ser levados a uma cardiotoxicidade durante o tratamento e no tratamento precoce, quando nós detectamos que alguma coisa não está cardiologicamente correta com aqueles nossos pacientes, né? No caso do tratamento clínico do câncer, quando nós falamos em tratamento clínico do câncer, nós estamos falando basicamente do tratamento, obviamente não cirúrgico, tratamento medicamentoso do câncer, né? Então, nós temos aí a quimioterapia citotóxica, né, muito usado até hoje, né? A quimioterapia citotóxica, ela começa a ser pesquisada por volta dos anos de 1942 e 43, e ela tem no pós-Segunda Guerra Mundial a sua ascensão, né? Hoje em dia, nós temos aí os inibidores de sinalização, são drogas, são pequenas drogas, são pequenas moléculas que agem também em cima de receptores muito específicos, muitos deles do citosol ou da membrana plasmática ou do citoplasma, levando aí a alterações de sinalização, fazendo com que essa célula não permaneça biologicamente ativa, não permaneça metabolicamente ativa e entre até num processo de apoptose. Nós temos a imunoterapia, hoje bastante em ascensão, e nós vamos falar bastante dela. Os medicamentos de suporte, como o Zometa, por exemplo, que são os condronatos, os olendronatos, os alendronatos, os pamidronatos, todos esses medicamentos que nos auxiliam no suporte, principalmente nesses casos com relação à dor óssea, a metástase óssea, a iminência de fratura. Esses medicamentos também têm um potencial
de cardiotoxicidade importante, principalmente com relação às arritmias cardíacas, e nós não podemos esquecer da própria radioterapia. Nós, oncologistas clínicos, atuamos principalmente apenas no tratamento medicamentoso, nós não atuamos junto à radioterapia, mas os radioterapeutas são os nossos parceiros, e a radioterapia ela é muito usada concomitante ao tratamento quimioterápico de uma maneira geral, ou então logo após o tratamento quimioterápico de uma maneira geral. E nós sabemos que tanto a radioterapia quanto a quimioterapia e a radioterapia induzida, sendo usada principalmente em campos torácicos, em campos mediastinais, na própria área cardíaca, faz com que muitos desses medicamentos que têm um potencial cardiotóxicos atinjam a sua cardiotoxicidade de uma maneira mais importante, né? Nós, sempre que temos o uso dessas drogas cardiotóxicas, nós preconizamos, principalmente nos grandes centros, uma avaliação cardiológica, né? Nós temos aí os cardiologistas agindo precocemente nas avaliações cirúrgicas de uma maneira geral, e nós estamos aprendendo, principalmente nessas últimas décadas, a ter o cardiologista do nosso lado, principalmente aquele cardiologista com ênfase em cardio-oncologia, principalmente na avaliação dos nossos pacientes. E aí nós temos principalmente esse colega útil tanto na abordagem e no controle dos fatores de risco cardiovascular. Nós vamos falar daqui a pouco, o controle da obesidade, o controle da diabetes, a cessação do tabagismo, a cessação do sedentarismo, né? O uso de suporte físico, o uso de técnicas para aumentar a movimentação desse paciente, isso é muito importante. O controle, principalmente de todos aqueles fatores que levam a alterações cardiovasculares, né? Medidas de proteção, de cardioproteção. Então, aquele paciente que tem a sua dislipidemia, né? Esse paciente ele deve ser protegido através de drogas como as estatinas, de uma maneira geral, sempre mantendo o colesterol ou o seu LDL, o mau colesterol, em níveis melhor aceitos, para que esse paciente não tenha aí uma sobreposição de fatores levando à cardiotoxicidade, né? Isso faz com que, você tendo um cardiologista ao lado, você faz com que haja uma adesão maior ao tratamento oncológico, porque você vê o paciente, você procura ver o paciente como um todo, e tratando aí todas as suas comorbidades, e, obviamente, fazendo com que haja precocemente estratégias tanto para a prevenção quanto o diagnóstico precoce do dano cardíaco. Nós tínhamos falado aí de algumas drogas, né, que levam à produção, à possível produção de cardiotoxicidade. A primeira droga no mundo foram os antracíclicos, né? E aí nós temos principalmente a doxorubicina, no caso principalmente dos linfomas, dos sarcomas, do câncer de mama de uma maneira geral, e nós não podemos esquecer que, além das antraciclinas, da doxorubicina, nós temos aí outros antracíclicos, como a mitoxantrona, nós temos outras drogas que também são bastante utilizadas pelos oncohematologistas, pelos oncopediatras,
né? E nós temos que ter aí uma atenção enorme com relação aos nossos pequenos pacientes da oncopediatria, porque, obviamente, são aqueles pacientes que têm aí uma predisposição muito maior a terem um coração afetado para o resto da sua vida. Os antracíclicos, de uma maneira geral, eles são drogas que levam a uma lesão do próprio retículo sarcoplasmático, né? Eles atuam principalmente também no citosol junto às mitocôndrias, levando principalmente a algumas alterações do metabolismo do ferro e a própria apoptose desses cardiomiócitos, que podem aí, juntamente com todo esse estresse oxidativo que nós temos, levar a um processo principalmente de produção de espécies reacionais de oxigênio, e essas espécies reacionais de oxigênio, elas aumentam ainda mais o estrago frente aos cardiomiócitos, né? Então, o estrago relacionado a essas fibras de cardiomiócitos pelos antracíclicos, eles são aí a fisiopatologia dessas doenças, da sua cardiotoxicidade de uma maneira geral. Hoje em dia, com o trastuzumab, o pertuzumab e outras drogas relacionadas à ação junto ao receptor do tipo 2 do EGFR, né? Esse EGFR é uma proteína que está presente aí em cerca de 15 a 20% de todas as pacientes com câncer de mama, e o EGFR, ele também está presente junto à musculatura cardíaca, né? Nós sabemos que o EGFR, ele mantém toda uma integridade dessa musculatura cardíaca, e o fato de você estar usando drogas que atuam bloqueando e levando a um sepultamento dentro da célula dessas proteínas e consequente eliminação do seu potencial de sinalização intracelular, você está levando a um processo também de apoptose dessas fibras musculares. Nós temos os agentes alquilantes, o principal aí é a ciclofosfamida. Antigamente, na minha época de residência médica, aí há 28, 29 anos atrás, até pela falta de drogas quimioterápicas de uma maneira geral, nós usávamos muito altas doses de ciclofosfamida. Essas altas doses de ciclofosfamida tinham aí uma toxicidade renal, uma toxicidade na musculatura da bexiga, levando a sangramento importante, e a uma toxicidade cardiogênica também muito importante. Hoje em dia, nós temos protocolos usando doses baixas de alquilantes, doses baixas de ciclofosfamida, então nós não temos aí um grande problema com essas drogas de uma maneira geral com relação ao coração. Porém, ciclofosfamida e antracíclico são drogas que andam juntos, né? Nós temos o protocolo AC, né? No câncer de mama, adriblastina mais ciclofosfamida. Nós temos o protocolo AC-TH, adriblastina, ciclofosfamida, Taxol, que é o paclitaxel, que também tem um potencial cardiogênico, e o Herceptin, que é o T do protocolo, que é o trastuzumab. Então, nós temos aí uma ação, um protocolo com praticamente 4 drogas cardiotóxicas, né? Então, muitas vezes se preocupa apenas com a doxorubicina, se preocupa apenas com o Herceptin, mas nós não podemos esquecer que nos protocolos, principalmente para câncer de mama, não raramente nós temos a associação de 3, 4 drogas com potencial de cardiotoxicidade, e a gente deve ver com muito cuidado essa paciente, essa mulher. Nós temos os inibidores de VEGF-R, que são os fatores de crescimento de células endoteliais,
principalmente aí nós temos aí alguns anticorpos e algumas drogas inibidores de sinal também que atuam em cima desse receptor, principalmente no caso dos anticorpos. Aí nós temos o Avastin, que é o bevacizumab, levando principalmente à hipertensão arterial sistêmica e com um potencial também de toxicidade ventricular. Os inibidores de proteossomas, né, lembrando que as proteossomas são agregados de proteínas que também estão entre os cardiomiócitos, né? A partir do momento que você inibe esses proteossomas na periferia, você também atinge essas fibras musculares, as musculares cardíacas, levando aí a uma toxicidade cardíaca. Os inibidores de proteossomas, nós, oncologistas clínicos, nós não temos experiência com essas drogas estão basicamente nas mãos dos oncohematologistas para o tratamento do mieloma múltiplo, e aí nós temos principalmente a bortezomib como a droga mais importante aí desse grupo. E, logicamente, os inibidores de checkpoint imunológicos, ou seja, a imunoterapia. A imunoterapia, ela age principalmente através de algumas proteínas da interação entre linfócito T e células apresentadoras de antígenos do sistema imunológico. Essa interação, ela levaria a uma inibição da própria apoptose do linfócito T, e esse linfócito T ficaria hiperativo, hiperexcitado, e aí nós temos os processos inflamatórios de uma maneira geral. Nós temos as tireoidites, as pneumonites, as pleurites e as miocardites, as pericardites, enfim, assim como nós temos os processos inflamatórios em várias regiões do corpo, as adrenalites, as paratireoidites, nós temos também o processo inflamatório da musculatura cardíaca, que leva a um processo aí importante de cardiotoxicidade, né? Então, passando aí rapidamente por essas drogas, falando um pouco da própria radioterapia, a radioterapia ela pode levar a processos inflamatórios do miocárdio. Esses processos inflamatórios do miocárdio, eles podem se revelar através de arritmias cardíacas. Nós temos aí, principalmente de uma maneira crônica, de uma maneira, depois de vários anos do tratamento radioterápico, nós temos aí calcificações valvares, né? Doenças pericárdicas, tanto aguda, levando a pericardites, como a processos de acometimento cálcico desse pericárdico, né? Nós temos a própria isquemia e o infarto do miocárdio, os antracíclicos levando à insuficiência cardíaca por falência de ventrículo esquerdo, né? As miocardites, as pericardites e as arritmias. Quando nós falamos de arritmias com os antracíclicos, são mais referentes aos efeitos agudos dos antracíclicos, né? Os efeitos crônicos, os efeitos subagudos, os efeitos causados pelo acúmulo da sua toxicidade, nós vamos ter principalmente as disfunções ventriculares sintomáticas, levando a quadros de insuficiência cardíacas irreversíveis. E esse é o grande problema dos antracíclicos de uma maneira geral. Os alquilantes, nós já falamos, a própria ciclofosfamida, o seu análogo, o seu primo-irmão, que seria a ifosfamida, o melphalan, uma droga oral que hoje em dia praticamente nós não usamos mais, muito usada no passado no mieloma múltiplo, e nós temos também a cisplatina, e os seus primos irmãos, carboplatina e oxaliplatina, também relacionadas com a hipertensão arterial, problemas miocárdicos numa fração bem
bem pequena, e possibilidade de trombose, de tromboembolismo e trombose coronariana, levando aí as suas cardiopatias de uma maneira geral. Nós temos a doxorubicina como seu mecanismo de ação principal, essa intercalação dentro da própria dupla hélice do DNA, e nós temos um efeito secundário da doxorubicina junto às enzimas, as topoisomerases, principalmente a topoisomerase tipo 2. As topoisomerases são enzimas que fazem com que haja uma integração do DNA, são enzimas que cuidam, que têm um papel aí, principalmente com relação à integração de toda essa molécula, de toda essa dupla hélice do DNA. A partir do momento que você atinge essas enzimas que também estão na musculatura cardíaca, você pode levar a um processo de sofrimento celular, e esse processo de sofrimento celular, esse processo de sofrimento da fibra celular, a um processo de apoptose propriamente dito, e com posterior fibrose ou formação de fibroblastos, enfim, dentre essas fibras celulares, entre essas fibras musculares, levando aí a um processo de falência de toda a movimentação desse ventrículo esquerdo, né? Então, aqui nós temos nós temos aqui uma microscopia óptica mostrando fibras musculares íntegras, né? E fibras musculares já completamente dilaceradas, já completamente mortas, completamente entrando em processo de apoptose, em azul, e obviamente que essas fibras não funcionantes vão levar a um processo de falência desse ventrículo. A partir do momento em que você tem uma falência, a partir do momento que você tem uma morte de fibras musculares, de cardiomiócitos, você tem uma hipertrofia daqueles cardiomiócitos que sobrevivem à droga quimioterápica, e essa hipertrofia ela acaba levando a um processo de falência de todo esse tecido. Nós não podemos esquecer também dos antimetabólicos. A gente usa muito o 5-fluorouracil e agora o seu análogo oral, que é a capecitabina, o Xeloda, né? O 5-fluorouracil, principalmente em altas doses, e sendo infundido de maneira muito rápida, nós temos vasoespasmos coronarianos, tá? Então, aquele paciente que vai para casa com bomba de infusão de 5-fluorouracil, ele pode depois te mandar um WhatsApp e falar: doutor, eu estou com uma dor no peito, o que eu faço? Pronto-socorro imediatamente, retirada da bomba de 5-fluorouracil, né? Esse paciente pode estar tendo um vasoespasmo coronariano, que pode ser revertido, que vai se reverter simplesmente com o desligamento da bomba, né? Mas se isso não for feito a contento, você pode ter aí um quadro já instalado com isquemia e necrose miocárdica, o que vai levar esse paciente a um processo aí de degradação cardiológica, e com alterações na sua morbimortalidade, né? As terapias-alvo, principalmente levando à insuficiência cardíaca, nós não podemos esquecer que o HER2, essa proteína HER2, ela é encontrada na pele, ela é encontrada no tumor, que é o nosso alvo, obviamente, ela é encontrada no pulmão e ela é encontrada nos próprios cardiomiócitos, tá? Então, a partir do momento que você atua nessa proteína no tumor mamário, você tem também
a atuação dessa droga entre os cardiomiócitos, e aí fazendo com que haja um processo de sofrimento desse tecido. Lembrando que a cardiotoxicidade dos antracíclicos, de uma maneira geral, e da rubicina, doxorubicina, elas são cardiotoxicidades, na grande maioria das vezes, totalmente irreversíveis, tá? Na cardiotoxicidade, na insuficiência cardíaca do uso das terapias alvos, como o trastuzumab, por exemplo, você tem, na enorme maioria das vezes, você tem uma reversibilidade, tá? Então, aquele ecocardiograma que caiu para 45, 40 de fração de ejeção, caiu para mais de 10, 15% da sua fração de ejeção de base. Você tem, com a retirada da droga, você tem uma recuperação do tecido cardíaco, isso te dá até o direito de reutilizar novamente o trastuzumab, mas aí, obviamente, usando com maior cuidado e com toda proteção, com toda a cardioproteção que seja necessária. Você vai com ele? Um minutinho só, por gentileza. Tá, depois eu te ligo. Os inibidores de sinalização, né, principalmente os inibidores de tirosinoquinase, né, sorafenib, pazocinib, sunitinib, essas drogas, elas têm um potencial cardiotóxico importante. Essa droga aqui embaixo, levantinib, é uma droga que nós começamos a usar em tumores de tireoide, resistentes à iodoterapia. Hoje nós também estamos usando em hepatocarcinomas. Eu tive uma paciente que, com apenas 2 comprimidos de levantinib, ou seja, até mesmo uma subdose, no segundo dia, ela foi internada em UTI, em regime de terapia intensiva, com hipertensão sistêmica maligna, necessitando de drogas hipotensoras, e depois de 3, 4 dias com drogas hipotensoras na UTI, drogas endovenosas hipotensoras, que ela começou a sair do quadro de hipertensão arterial. Poderia ter feito uma insuficiência cardíaca, poderia ter feito uma coronariopatia importante, um infarto agudo do miocárdio, podia ter feito um acidente vascular cerebral. Tá? Então, uma droga que eu nunca tinha visto na minha vida, tamanha cardiotoxicidade. Lembrem bem do nome dessa droga, que é o levantinib, né? Uma droga, inclusive, na própria bula fala em cardiotoxicidade, mas não fala em cardiotoxicidade de uma maneira tão intensa, inclusive com subdose, e com apenas 24, 48 horas de tratamento, o paciente já foi levado a uma UTI com um quadro de hipertensão arterial maligna, necessitando de droga endovenosa hipotensora, e com insucesso nas primeiras horas, inclusive. E os anticorpos monoclonais, principalmente o bevacizumab, o ramucirumab. O ramucirumab nós temos usado muito em neoplasias malignas gástricas, metastáticas, e o bevacizumab principalmente em cólon e reto, também usado em mama, também usado em alguns casos até mesmo de câncer de pulmão, tá? E nós não podemos esquecer da possibilidade de cardiotoxicidade. Os inibidores de tirosinoquinase, né? Aqui nós falamos basicamente dos inibidores de tirosinoquinase em endotélio, em fatores endoteliais, e aqui os outros inibidores de tirosinoquinase, levando aí a um processo de apoptose celular. Principalmente aí nós temos essas outras drogas, sunitinib,
levantinib também, e no caso das inibidoras de BCR e ABL, nós temos principalmente aí o dasatinib, nós temos o imatinib, principalmente usado em leucemia mieloide crônica e em GIST, que é o tumores gastrointestinais, gastroestromais, principalmente de estômago, intestino delgado, cólon e reto, também levando a todas essas alterações, desde quadros trombóticos até quadros arrítmicos, alterações eletrocardiográficas, a própria hipertensão pulmonar, também podendo levar a uma disfunção ventricular direita, né? Nós temos aí outros inibidores de tirosina quinase e as drogas usadas antiproteossomas, principalmente no caso do mieloma múltiplo, né? Hoje, com essas drogas inibidores de BRAF e de MEK, nós vamos usar essas drogas principalmente no caso do melanoma múltiplo, né, e no melanoma metastático, né, melanoma maligno, tá? Eu confundi com mieloma múltiplo. Melanoma maligno, metastático, tanto os inibidores de BRAF como os inibidores de MEK, eles também estão ligados aí a quadros de insuficiência cardíaca, de hipertensão e alterações eletrocardiográficas. Nós, oncologistas, além da quimioterapia, nós usamos muito os hormonioterápicos de uma maneira geral, principalmente aqueles hormonioterápicos de ação central, onde nós temos a leuprorelide, a goserelina, nós temos aí cardiotoxicidade importante. Essas drogas, elas são produtoras principalmente de quadros ateroscleróticos e principalmente elas são produtoras de uma instabilidade dentro dessas placas ateroscleróticas. Então, quando você tem a instabilidade dentro da placa aterosclerótica, você tem uma exposição do centro da placa aterosclerótica, e o centro dessa placa aterosclerótica ela é extremamente trombogênica, tá? Então, levando a quadros de trombose, a quadros de agregação plaquetária e entupimento do lúmen dessas artérias, principalmente aí no caso das artérias coronarianas. Nós não devemos esquecer que quando nós fazemos uma orquiectomia cirúrgica ou uma orquiectomia química, né, que é o que essas drogas fazem, né, no câncer, principalmente no caso do tratamento do câncer de próstata, nós temos aí nós colocamos esse paciente numa síndrome metabólica, tá? E nessa síndrome metabólica você tem alterações lipídicas, você tem alterações glicêmicas importantes, você já tem nesse paciente um certo grau de intolerância à glicose e até de diabetes, e você tem aí a formação de placas ateroscleróticas. Então, esse quadro de síndrome metabólica leva o paciente até mesmo pode levar o paciente até mesmo a quadros de morte súbita, né? Então, nós temos que estar muito atentos a esses pacientes e temos que avaliar muito esses pacientes quando nós formos fazer uma castração química nesses pacientes. Há coisa de 10 anos atrás, nós temos o Degarelix, que é o Firmagon, é uma droga que promete, e a gente vê isso na prática, diminuir a cardiotoxicidade em pelo menos 50%. Tá? Então, nós temos 50% a menos de morte súbita, principalmente nos pacientes que são quimicamente orquiectomizados pelo Degarelix, que é o Firmagon. E a abiraterona, que é um antiandrogênico de última geração, né, que é a abiraterona,
nós temos aí, que é o Zitiga, né, um nome comercial, nós temos aí principalmente quadros de arritmia levadas pela abiraterona. E no caso dos inibidores de checkpoint, nos inibidores dos imunoterápicos, nós temos aí principalmente as ites, né, que são os processos inflamatórios. Então, assim como nós temos as adrenalites, as parotidites, nós temos as tireoidites, nós também vamos ter as ites cardíacas, miocardite, pericardite, as arterites coronarianas, levando a processos importantes de doença coronariana, né? E nós temos que, obviamente, sempre estar muito de olho com esses fatores de riscos, né? E que estão presentes também no paciente oncológico e que predispõe à cardiotoxicidade. Então, nós temos tanto as doenças miocárdicas, como as que nós já falamos, né? A insuficiência cardíaca, disfunções de ventrículos, as evidências de doença coronariana, né? Aqueles pacientes que chegam para você já com uma cardiopatia ou com uma coronariopatia, esses pacientes eles devem ser tratados de uma maneira muito cuidadosa, tá? Nós temos que lançar mão da procura desses fatores de riscos, né, como a idade, por exemplo. Nós temos cardiopatia em pacientes menores de 18 anos e principalmente naqueles pacientes acima dos 50 anos, né? Essa faixa dos 19 aos 49 anos é uma faixa onde nós vamos ter aí uma incidência menor de alterações cardiopáticas de uma maneira geral. Sempre levar em conta histórico familiar de insuficiência cardíaca, de insuficiência coronariana, histórico familiar de hipertensão, de diabetes, de alterações lipídicas de uma maneira geral, sempre estar muito atento aos fatores de risco, como tabagismo, obesidade, né, o sedentarismo junto com a obesidade, que aparentemente andam juntos, né? E eu ainda colocaria aqui como fatores de risco o próprio estresse diário, né? O tipo de emprego que o indivíduo tem, né? Se você tem empregos muito estressantes, né? Na área da medicina, por exemplo, os cardiologistas, né? Que são aqueles especialistas que mais infartam, né? Pelo menos até há bem pouco tempo atrás, você tinha aí como fator epidemiológico importante em médicos com insuficiência coronariana, a especialidade de cardiologia, né? O alcoolismo também, eu acho que é sempre um grande fator de risco, né? E quando procurar, né? Quando está indicado o cardiologista, né? Principalmente naquele paciente que você já sabe que ele tem uma cardiopatia, aquele paciente que você avaliou e veio com eletrocardiograma limítrofe, né, um eletrocardiograma limítrofe, um ecocardiograma limítrofe, né, naqueles pacientes que você vai usar altas doses de antracíclico, né, que você vai precisar principalmente passar por essa dose acumulativa, né? Aqui está falando dose maior de 250 miligramas, mas nós temos aí como maior risco quando nós passamos dos 400 miligramas por metro quadrado. E, obviamente, que o cardiologista vai lançar mão de toda a sua propedêutica armada, né? Tanto do uso de marcadores séricos, como também do ecocardiograma, do eletrocardiograma, e uma vez identificada uma disfunção ventricular, já iniciar o tratamento, e muitas vezes o tratamento ele é justamente você parar o tratamento com drogas cardiotóxicas de uma maneira geral, né? E
como é que nós fazemos no nosso dia a dia o diagnóstico de um paciente com uma cardiotoxicidade ou que está num momento limítrofe do seu coração, da sua saúde cardíaca, para realmente fazer o tratamento quimioterápico e com essas drogas potencialmente cardiotóxicas. Nós temos aí, principalmente nesse caso, o uso de troponina 1 e troponina T, né, que são marcadores, digamos assim, de potencial cardiotoxicidade, né? Lembrando que a troponina 1 ela é uma proteína que está em meio aos cardiomiócitos, né? E essa troponina 1, ela é um marcador de lesão cardíaca, ela vai estar aumentada principalmente quando você tiver alteração da musculatura cardíaca, principalmente necrose do músculo cardíaco de uma maneira geral. A troponina T, ela é uma proteína que ela está na estrutura do cardiomiócito, então quando você tem ela aumentada a nível cardíaco, você imagina que esse indivíduo está tendo um processo de necrose dos cardiomiócitos de uma maneira geral. Essas outras proteínas, o peptídeo natriurético de tipo B e o próprio fragmento N-terminal do peptídeo natriurético tipo B, basicamente nós oncologistas, nós não pedimos assim como as troponinas de uma maneira geral, nós não fazemos uso dessa propedêutica laboratorial de uma maneira geral. O que nós acabamos mais usando são os exames de eletrocardiograma, o ecocardiograma, principalmente o ecocardiograma em 3 dimensões. Nós deixamos o uso dessa troponina e dessas outras proteínas natriuréticas basicamente para os cardiologistas. Existe ainda várias inquirições na própria literatura médica e no próprio meio médico de qual o melhor momento para você pedir esses biomarcadores, tá? Você deve pedir ele antes do tratamento, não tem muito sentido. Você deve pedir ele durante o tratamento com drogas cardiotóxicas, ou você deve seguir esse paciente com troponina 1, com troponina T. Ainda existe muita dúvida, até entre os especialistas, qual o melhor momento de estar pedindo esses biomarcadores. Nós, oncologistas, não pedimos esses biomarcadores de uma maneira geral, nós deixamos para o especialista em cardiologia, em clínica cardiológica, para que eles peçam no momento em que eles acharem realmente necessário. Eletrocardiograma e ecocardiograma são exames da nossa rotina na oncologia, tá? A ressonância magnética cardíaca e a própria ventriculografia radioscópica, exames de medicina nuclear, basicamente também nós não usamos de uma maneira geral, a não ser os cardiologistas que estão se relacionando conosco no sentido de evitar ou de diagnosticar o mais precocemente uma alteração cardíaca, né? O grande medo do oncologista é a toxicidade grau 3, a toxicidade grau 4, seja ela qual for, e nós, como dissemos no início, nós somos, na clínica médica, os maiores produtores de iatrogenia, inclusive de iatrogenia cardíaca. E dentro da iatrogenia cardíaca, nós temos aí as alterações, as disfunções ventriculares, como obviamente as mais temidas, tá? Que são
obviamente, as alterações que levam às altas taxas de morbidade e de mortalidade, né? Elas podem surgir durante a terapia oncológica, de uma maneira geral, durante o tratamento quimioterápico, né? Muitas vezes de uma maneira aguda, aquele paciente que sente uma dor torácica, que sente palpitações durante ou logo após a infusão da quimioterapia, ou então, na grande maioria das vezes, principalmente no nosso caso, nós vamos ter aquele paciente que evolui para uma disfunção ventricular lá na frente, 5, 10, 15 anos depois, né? E principalmente aí pelo uso das antraciclinas de uma maneira geral, e aí é algo que deixa o oncologista muito, muito, muito deprimido, muito decepcionado com, com, com o desfecho, né? Porque muitas vezes você está tratando até mulheres jovens, né? E que se veem aí depois de algum tempo em meio a uma disfunção ventricular, e a gente sabe o quanto que isso diminui a vida de uma pessoa. E principalmente no nosso caso, com relação ao câncer de mama, é que além do tratamento quimioterápico, nós ainda muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, mais de 30%, 40% das vezes, nós temos que irradiar essa mulher. Principalmente hoje, que nós procuramos não levar essa paciente para uma mastectomia total, nós levamos essa paciente para um quadrante, né, uma quadrantectomia. Após a quadrantectomia, é de protocolo a radioterapia de mama. No caso da radioterapia da mama, nós não fazemos o raio da radioterapia incidente em cima da mama, em cima do tórax. Nós devemos lembrar que a radioterapia na mama, ela é através de raios tangenciais, tá? Tanto de direita quanto de região esquerda. Mas mesmo esses raios tangenciais, eles costumam agredir principalmente a ponta do miocárdio, né? Então, a agressão da ponta do miocárdio, a ponta do ventrículo esquerdo, perdão, através de radioterapia, mais antracíclico, mais trastuzumab, e mais outras drogas que podem vir aí nessa paciente que já é metastática, nós temos aí quadros de insuficiência ventricular. E nós não podemos esquecer, principalmente quem for fazer pediatria, quem for fazer oncopediatria, nós temos no tratamento de crianças, né, 15 vezes mais chances de nós termos aí um adolescente ou um adulto jovem com disfunção ventricular. Então, é muito importante, e aí nós temos na oncopediatria, muitas vezes, o uso de drogas cardioprotetoras, como eu vou lembrar daqui a pouco, como nós temos o uso de drogas cardioprotetoras, que levam à alteração da quelação do ferro, né? Lembrando que essa alteração da quelação do ferro, ela muitas vezes um dos processos patogênicos que levam à morte desses cardiomiócitos, né? Com relação às drogas de uma maneira geral, o que nos interessa é ficar o máximo possível longe da indução de uma cardiotoxicidade. Então, no caso da doxorubicina, dos antracíclicos de uma maneira geral, nós temos, quando nós chegamos a 700 miligramas por metro quadrado, nós temos até mais de 50% de chance de desenvolvimento de uma insuficiência ventricular nessa paciente.
Sabedor disso, nós temos aí o uso, hoje em dia, de doses que chegam entre 400 e 450 miligramas por metro quadrado, e aí nós temos aí em torno de 3 a 5% de possibilidade de cardiotoxicidade, e quando nós pulamos aí para 550, 650 miligramas por metro quadrado, nós já temos aí quase 30% de cardiotoxicidade, o que é bastante importante. Nós falamos aí da doxorubicina lipossomal, né? O que é a doxorubicina lipossomal? A doxorubicina é a molécula, é um conjunto de moléculas de doxorubicina em meio a um lipossoma, em meio a membranas, digamos assim, lipossomais. Essas membranas lipossomais fazem com que a doxorubicina ela penetre melhor para o interior da célula, e evitando, assim, muitas vezes, o acúmulo dessa droga a nível de tecido cardiológico de uma maneira geral. Então, nós já temos aí na doxorubicina lipossomal uma incidência de cardiotoxicidade que beira entre 1% e 2%, quando nós passamos de quase 1 grama por metro quadrado. Geralmente, nós não chegamos a isso. A doxorubicina lipossomal podemos usar em câncer de mama, podemos usar aí até mesmo em alguns sarcomas, de uma maneira geral, e como segunda, terceira, quarta linha de tratamento em câncer de ovário, né? Em doença metastática. Então, geralmente, esses pacientes, eles não sobrevivem, digamos assim, infelizmente, até para experimentarem uma cardiotoxicidade importante. Nós vamos ter aí somente 1 a 2% durante o tratamento. No caso da ciclofosfamida, como um agente alquilante, nós temos, principalmente em grandes doses da ciclofosfamida, antimetabólitos, nós basicamente temos aí apenas o metiltrexato. O metiltrexato que nós usamos, ele está muito relacionado a processos de anemia, a processos de mielodepressão, e não de alterações cardíacas propriamente ditas. Essa droga, a cloroforabina, é uma droga que nós não temos no Brasil, nós não usamos. Essa droga, sim, estaria relacionada aí, pelo menos em 1/4 dos pacientes com disfunção ventricular importante. Agentes antimicrotúbulos, isso sim, nós usamos bastante no nosso dia a dia, principalmente o Pacli e o docetaxel. O paclitaxel, pouco relacionado à disfunção ventricular, um pouco mais relacionado a alterações rítmicas do miocárdio, ou seja, arritmias de uma maneira geral, e o docetaxel, bastante usado em câncer de mama, em câncer de pulmão, em câncer, em sarcomas de uma maneira geral, podendo aí ter dos seus 2 a 10% em termos de possibilidade de disfunção ventricular. No caso do trastuzumab, nós temos aí até 20% dos nossos pacientes sendo levados a disfunções ventriculares, lembrando que, a partir do momento que você monitora bem esse paciente, quando você tem quedas de 10 a 15% da fração de ejeção desses pacientes, você deve interromper o trastuzumab, interromper o Herceptin, até que esse miocárdio volte à normalidade, né? Isso bastante visível a nível de ecocardiograma, né? E depois nós vamos falar exatamente quando pedir o ecocardiograma. O bevacizumab também podendo levar aí até 5% dos pacientes
de disfunção ventricular, mas o que nós mais vemos no bevacizumab são alterações do tipo colite, alterações hemorrágicas e, do ponto de vista cardíaco, principalmente relacionada à hipertensão arterial. Tá? A partir do momento que você tira também o bevacizumab, essa hipertensão ela tende a se normalizar. Os inibidores de tirosina quinase também podendo levar aí a disfunções ventriculares, principalmente aí o pazopanib, usado para câncer renal e alguns tipos muito específicos de linfoma, perdão, de sarcomas, e o próprio sunitinib, que é o Sutent, podendo aí até em 20% dos casos levar a disfunção ventricular. Na verdade, na nossa prática, a gente vê muito pouco isso, né? No caso do bortezomib, que é usado em mieloma múltiplo, até em 5% dos casos de disfunção ventricular, e essa droga mais nova, o carfilzomib, você pode aí ter até 25% dos casos, quase que bastante difícil de usar uma droga com esse potencial de cardiotoxicidade, né? Porque são pacientes hoje que você vai ter longas sobrevidas, né? Então, essa droga nós não temos no Brasil, não temos aqui no nosso portfólio brasileiro, né? Com relação aos antracíclicos de uma maneira geral, né? Quais os fatores de risco? Quando que a gente deve estar preparado para uma possível cardiotoxicidade nessa paciente? Principalmente mulheres, né? Sexo feminino, e obviamente que a mulher a paciente, são os pacientes que nós mais usamos os antracíclicos, por causa do câncer de mama, né? Principalmente aqueles pacientes jovens, com menos de 18 anos, aí é raro nós usarmos os antracíclicos, a não ser em alguns casos de sarcoma, né? E acima dos 65 anos, nós temos que ter muito, muito cuidado, né? É uma época de alta incidência de câncer de mama, né? E câncer de mama mais avançado, com axila positiva, o antracíclico, ele é extremamente importante para essa paciente. Quando nós fazemos a injeção rápida dos antracíclicos, nós possivelmente temos uma toxicidade maior, principalmente com relação a toxicidades agudas, né, com relação à arritmia. A dose acumulativa, que nós já falamos, né? Sempre evitar doses acima de 250 miligramas por metro quadrado, mas nós, oncologistas, nós usamos até 400 miligramas por metro quadrado, 400, 450, com segurança, né? Há aqueles pacientes que fizeram irradiação mediastinal, principalmente no caso de linfoma, aí os raios já não são mais tangentes, né? No caso do linfoma, você tem linfoma de mediastino, você tem a irradiação propriamente do mediastino, e aí você tem um banho de radiação na musculatura cardíaca, né? Tumores como timoma, tumores de pulmão, você também tem a irradiação do tórax, direta do tórax, do mediastino, e aí você tem, obviamente, uma possibilidade maior, principalmente quando associado a essas drogas de cardiotoxicidade, né? Aqueles indivíduos, obviamente, que têm problemas já cardíacos ou pré-cardíacos, né? Hipertensão arterial, diabetes, que já sofreram alguma alteração coronariana, aqueles pacientes com alterações hidroeletrolíticas importantes, como hipocalcemia, hipomagnesemia. Nós sabemos que muitas vezes esses pacientes têm uma alteração do próprio metabolismo da droga,
e acúmulo desses metabólitos por não eliminação renal desses metabólitos. Aqueles pacientes que têm uma fração de ejeção menor que 50%, ficar muito atento a esses pacientes, e, logicamente, aqueles pacientes que vão fazer terapia concomitante, que é o nosso dia a dia, trastuzumab, agentes alquilantes. Inicialmente, o trastuzumab, quando ele começou a ser usado no mundo, ele começou a ser usado juntamente com o antracíclico, tá? Então, você fazia doxorubicina e trastuzumab, e esses pacientes começaram a morrer, começaram a desenvolver insuficiência cardíaca agudas e importantes, né? Hoje, nós usamos a doxorubicina no primeiro momento do protocolo, e no segundo momento, nós usamos o trastuzumab, tá? E sempre com muita atenção aos efeitos colaterais cardíacos de uma maneira geral. Com relação à monitorização durante os antracíclicos, logicamente que aqueles pacientes com uma disfunção de ventrículo esquerdo muito baixa, nós já nem usamos, tá? Naqueles casos onde existe uma disfunção limítrofe, né? Ou seja, o indivíduo tem uma fração de ejeção entre 50% a 50%, nós podemos usar os antracíclicos, mas nós usamos com muita parcimônia, com um cardiologista do lado e com um ecocardiografista do lado, tá? Fazendo com que haja aí uma repetição desse ecocardiograma, principalmente a cada 3 meses, né? No mínimo a cada 3 meses. E, obviamente, que naquele paciente sadio, nós usamos já com mais tranquilidade, mas sempre que possível com um ecocardiograma basal, um ecocardiograma a cada 6 meses, a cada 1 ano, e o fato por toda a vida, porque essa paciente ela vai ser hipertensa, ela vai ser diabética, ela vai ser coronariopata, né? Então, ela vai ter comorbidades que vão se juntar a esses efeitos tardios. E com relação ao Herceptin, ao trastuzumab, também o ecocardiograma basal, aqueles pacientes com disfunção ecocardiográfica já com fração de ejeção abaixo de 50%, nós devemos evitar ao máximo, né? E se for usar, tratar concomitantemente a essa insuficiência cardíaca, ecocardiografista do lado, cardiologista do seu lado também, e as repetições protocolares de todos esses exames e até mesmo de biomarcadores, né? Já naqueles pacientes onde você tem um eco limítrofe, você deve repetir a cada 12 semanas, né, a cada 3 meses, o ecocardiograma durante o tratamento e depois espaçar mais para 6 e 1 ano, e, logicamente, que naqueles pacientes que têm um ecocardiograma absolutamente normal, que felizmente é a maioria dos nossos pacientes, nós devemos aí ter um ecocardiograma basal e um ecocardiograma pelo menos nas primeiras 12 semanas, para ver o quanto que essa paciente teve de diminuição da sua fração de ejeção de uma maneira geral. Na prática, nós procuramos, a partir do momento que o paciente está com trastuzumab, está com Herceptin, a cada 3 meses um ecocardiograma, e depois, pelo Herceptin em si, não há necessidade de você fazer de rotina por toda a vida desse paciente, visto que se essa paciente tiver alguma diminuição de fração de ejeção, essa diminuição de fração de ejeção deverá ser reversível
deverá ser revertida nos anos seguintes de uma maneira geral. Com relação aos inibidores de VEGFR, nós temos aí, no caso, o bevacizumab, né? Também com possibilidade de reversão nas suas alterações ventriculares, né? Lembrando aí, em torno de 5%, e também o sunitinib, o pazopanib, o axitinib, também podendo levar, só que, obviamente, geralmente em 2 a 3% dos casos. Nós temos aí essa grande meta-análise, quase 11 mil pacientes foram acompanhados, e apenas 3,2% tiveram algum grau de alteração de fração de ejeção, de alteração ventricular, né? Aqui nós já tínhamos falado do bevacizumab, né, e do ramucizumab. Muita atenção àqueles pacientes pré-hipertensos ou hipertensos leves. Esses pacientes, a hora que você usa Avastin, usa bevacizumab, eles podem vir a ser grandes hipertensos, né? Então, aquele paciente que tem uma hipertensão limítrofe, que tem valores de pressão arterial limítrofes, que tem uma hipertensão leve, que não sabia, que sabia, mas não tratava, esses pacientes devem ser bastante monitorados, principalmente com relação ao uso do bevacizumab de uma maneira geral. Os pacientes com terapias, deixa eu ver aqui em cima, perdão, com terapias antitirosinquinase do tipo BCRL, ABL, que são os casos principalmente de GIST e de leucemia mieloide crônica, também devem ser bastante monitorados, principalmente com relação à hipertensão e a alterações ventriculares. Os pacientes de mieloma múltiplo, principalmente tomando o bortezomib, que hoje é uma droga rotineira nos centros de oncohematologia, tá? Relacionado aí com seus 4%, e algo bastante importante, que chama a atenção aí dos oncohematologistas, é o aumento da possibilidade de disfunção ventricular quando você associa o bortezomib com esteroides, com corticoides de uma maneira geral. Isso não está totalmente explicado, né? Com relação ao paclitaxel, ao docetaxel, principalmente o docetaxel, levando aí a processos de arritmia e disfunção ventricular, e há relatos de que os taxanos também estão relacionados a processos de arritmia, principalmente a bradicardia sinusal, bloqueios atrioventriculares, taquicardia ventricular e extrasístoles ventriculares. Eu já tive a possibilidade de ver isso em grandes hospitais, tá? Em grandes centros de oncologia, o paciente tomando um paclitaxel, tomando um docetaxel, e evoluir para quadros de taquiarritmia, a grande maioria das vezes processos até benignos que melhoram com a retirada da droga, mas a gente tem que ficar muito atento a esses pacientes. E agora que nós estamos começando a usar, né, os imunomoduladores, né, os inibidores de checkpoint imunológico, aí causando todos aqueles adventos inflamatórios, a miocardite, a pericardite, a vasculite, e você tem também uma toxicidade cardiovascular não inflamatória, que ainda não está muito clara para nós, como a síndrome de Takotsubo. Essa síndrome é a síndrome do coração partido, né? É uma síndrome
onde você tem um hiperestresse levando a uma disfunção ventricular. Com a retirada dessa droga, você tem uma reversão desses quadros e arritmias, de uma maneira geral, que podem acontecer também durante, principalmente, a infusão dessas drogas de uma maneira geral. Lembrando que, no caso dos inibidores de checkpoint, o que são esses checkpoints? São proteínas que estão relacionadas com a freagem ou a aceleração da ação do linfócito T. Tá? Essa aceleração, quando você bloqueia essas proteínas, o linfócito T tem uma hiperexcitação, uma hiperatividade, não entra em processos de apoptose, né? E com isso você tem a apresentação maior ao sistema imunológico dessas doenças oncológicas, né? Então, nós temos aí o nivolumab, o pembrolizumab, o avelumab, o atezolizumab e o ipilimumab. Nós temos, hoje, praticamente os imunoterápicos, eles já entraram em quase todos os tipos de tumores. Então, você tem tumor de mama, alguns tumores muito específicos de mama, onde você pode usar inibidores de checkpoint. Você tem algumas doenças, alguns cânceres de pele, né, os tumores de Merkel, onde você tem uma ação extremamente importante, com resposta completa desses inibidores de checkpoint. O melanoma, o tumor renal, os tumores de pulmão, bastante usado. Você tem alguns tumores até de cólon e reto, em que você pode usar inibidores de checkpoint, ou seja, nós temos aí uma infinidade de patologias onde essas drogas podem ser usadas e deve ocorrer nos próximos anos, inclusive um incremento dessas drogas dentro da oncologia. Então, nós vamos ter muito inibidor de sinal, nós vamos ter muito anticorpo monoclonal e nós vamos ter muito inibidor de checkpoints. Tá? Esse é o futuro da oncologia, pelo menos o futuro para esses próximos 5, 10, 15 anos. Né? E, logicamente, que quando você tem o uso desses inibidores de checkpoints, você deve ficar muito atento. Você pode usar aí essas proteínas, a dosagem dessas proteínas séricas como biomarcadores. Isso não é rotina na oncologia clínica. Quem passar comigo no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho vai ver que não é rotina nós estamos pedindo troponina, nós estamos pedindo CPK, CKMB. O cardiologista faz isso, tá? E ele tende a fazer isso no momento mais certeiro, principalmente quando existe uma possibilidade maior de encontro de cardiotoxicidade. Né? Obviamente, os exames eletrocardiograma, ecocardiograma, são importantes, e aqui, logicamente, quando nós falamos em biópsia miocárdica, nós estamos falando em casos mais experimentais. Tá? Isso não é rotina dentro da oncologia, você pedir biópsia de miocárdio, mas em grandes centros, principalmente quando você está estudando essas drogas logo no início, você tem aí pacientes que são submetidos até mesmo a biópsias endocárdicas, a biópsias de miocárdio, e aí sim você tem um estudo todo anatomopatológico, da fisiopatologia dessa droga no tecido cardíaco. Mas o que nos interessa realmente é a prevenção, tá? Tratar a cardiotoxicidade, nós vamos tratar com o cardiologista, tá? O cardiologista vai ver isso e vai ver muito bem, né? O que nós temos é que prevenir.
nós, oncologistas, somos os maiores produtores de iatrogenia e nós devemos, sempre que possível, estarmos muito atentos para que essas iatrogenias não aconteçam. Então, a prevenção da cardiotoxicidade deve ser realizada em todos os pacientes, tanto aqueles idosos, quanto os jovens, os pediátricos, aqueles que têm fatores de risco para doença cardíaca, né? E aqueles que podem vir a ter fatores de risco até bem mais para frente, né? Você está tratando um adolescente, um adulto jovem, você não tem naquele paciente fator de risco, mas você sabe que daí a algum tempo, né, esse paciente ele tem hipertensão na família, ele tem diabetes na família, ele tem coronariopata na família, você sabe que daí 15, 20 anos, esse paciente vai se reverter, muitas vezes até num paciente cardíaco, e tudo que você fez lá atrás do tratamento oncológico, você pode estar piorando em muito todas essas comorbidades. Então, sempre investir muito no exercício físico, na cessação do tabagismo, na cessação do etilismo, na cessação do sedentarismo, tá? Tratar sempre que possível a hipertensão, a dislipidemia, o diabetes desse paciente, se ele tiver, obviamente, tá? Sempre de uma maneira muito proativa, né? Com relação ao tratamento propriamente dito, nós vamos deixar com o cardiologista, tá? Então, inibidores de enzima de conversão de angiotensina, antagonistas e receptores de angiotensina, nós vamos procurar fazer com que o cardiologista trate isso e ele vai tratar da melhor maneira possível, né? Muitas vezes esses pacientes são hipertensos e diabéticos, e aí cabe ao endocrinologista procurar o melhor antidiabetogênico, o melhor hipoglicemiante, a melhor insulina para esses pacientes de uma maneira geral, tá? Então, do ponto de vista oncológico, nós temos aí todo um processo, né, de tratamento, né? Aqui nós já falamos basicamente nas quedas de fração de ejeção, né? Quando que nós devemos progredir a quimioterapia, quando que nós devemos parar, quando que nós devemos pedir ajuda para o cardiologista, né? Quando que nós podemos prosseguir com a quimioterapia. Então, aquele paciente com uma alteração funcional grave, nós devemos sempre pausar a quimioterapia e tratar a doença cardiológica desse paciente. Aquele paciente absolutamente sadio do ponto de vista cardíaco, nós devemos sempre que possível prosseguir a quimioterapia, sempre de olho no coração, sempre de olho no sistema cardiovascular desse paciente e, obviamente, que casos limítrofes devem ser muito bem avaliados e avaliados, obviamente, com um cardiologista do lado. Como referências bibliográficas e como sugestão de leitura, tá? Eu sugiro para vocês as diretrizes brasileiras de cardio-oncologia de 2020, tá? Deve, nos próximos anos, ser lançada uma nova diretriz, até porque nós temos drogas novas, né? Nós temos drogas novas e que estão aí potencialmente causando doenças cardíacas nos nossos pacientes. Então, eu sugiro a vocês a leitura, uma leitura muito gostosa, inclusive, né, da Diretriz Brasileira de Cardio-Oncologia. Eu baseei essa minha aula nessa diretriz,
É lógico que nós não entramos em tratamento específico, aí o cardiologista que vai dar a sua opinião, e eu sugiro cardio-oncologia na prática clínica do Dr. Aron Rachedes. Nós lançamos, tem capítulo meu, tanto de epidemiologia em oncologia, em epidemiologia em câncer, quanto de insuficiência cardíaca por trastuzumab. Nós tivemos a honra de estar escrevendo esses capítulos. Nós lançamos há 3 anos atrás, no 21º Congresso de Oncologia, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que foi no Rio de Janeiro, na Barra. Nós tivemos lá o lançamento desse livro com tarde de autógrafos e, inclusive, o aparecimento de um paciente em comum nosso, tá? Um paciente global, né? Que foi nos visitar e nos abraçar no lançamento desse livro. Esse é o Dr. Heron, né? Que é o grande cabeça aí, cardiologista, cardio-oncologista, grande estudioso na cardio-oncologia no Brasil, e que encabeçou esse livro, e que eu recomendo a gente ter, tá? Tanto o oncologista quanto o cardiologista, eu recomendo ter esse livro na prateleira, porque é muito interessante essa parte, e por mais que nós nos livremos, tá, das drogas citotóxicas, com drogas mais avançadas, com anticorpos, imunoterápicos, nós sempre vamos ter toxicidade cardíaca, tá? Podemos não ter a toxicidade temida dos antracíclicos, que provavelmente nos próximos anos serão substituídos por outras drogas ou por drogas imunoterápicas, mas é muito importante que a gente tenha em mãos que tudo que a gente ingere em termos de droga oncológica, via oral, por via endovenosa ou pela pele, um simples hormônio terápico, um simples bloqueio hormonal, né, que faz com que o indivíduo continue vivo do seu câncer de próstata metastático. Tudo que nós fazemos passa pelo rim, passa pelo fígado, passa pelo coração. Tá? E pensar em cardiotoxicidade, tanto no pré-tratamento quanto durante o tratamento, é fundamental para que a gente não visualize depois, no pós-tratamento, um paciente totalmente detonado, digamos assim, do ponto de vista cardiológico. Isso é muito triste para o oncologista viver essa experiência. E todos nós já vivemos essa experiência. Todos nós já perdemos pacientes com cardiotoxicidade, tá? Infelizmente, todos nós já perdemos. Antigamente um pouco mais, por causa dos antracíclicos, que eram muito importantes em praticamente na grande maioria dos tumores, mas hoje nós continuamos tendo cardiotoxicidade com drogas aparentemente até inofensivas, né? Eu queria agradecer a todos, a Letícia, o professor Sandro, a todos aí que permaneceram 11 horas da noite falando de toxicidade cardíaca, as drogas quimioterápicas. Gostaria de agradecer, me sinto muito honrado pelo convite, espero ter podido trazer alguma coisa da nossa experiência pessoal para vocês. E me coloco à disposição de todos aí para eventuais dúvidas, eventuais questionamentos, e
podem criticar também. Bom, primeiramente, Muito boa noite, obrigado. professor. Boa noite, Gostaria de Sandro. Muito dizer que, obrigado pela presença. imagina, eu fico muito agradecido, muito grato ao senhor por ter, primeiro, Senhor, não, cedido, você, por favor. por você ter Só porque eu cedido sou mais aí. velho, pô. Mas bom, o conhecimento acaba também gerando respeito, né? Então, Não, às vezes a imagina. gente age dessa forma. Então, eu agradeço muito por você ter cedido o pouco do seu tempo livre, que a gente sabe o quanto de atividades você acaba tendo todos os dias, e ainda mais para nos oferecer uma aula tão completa e esclarecedora, né? E eu, por isso, já agradeço a você, assim, imensamente, né? Não só por ter compartilhado todo esse conhecimento comigo, mas como conosco, né? E em nome da Liga, eu tenho que agradecer a Liga de Farmacologia. E aí, antes de mais nada, professor, eu poderia disponibilizar esse vídeo no canal científico que eu criei e que nós criamos na Liga para justamente oferecer esses conhecimentos para quem quiser ter acesso? Pode ser? Com certeza. Só me ajudem a fazer isso. Não, fique tranquilo, pode deixar que a gente providencia. Professor, eu vou aproveitar aqui Ah, a vasta experiência que você tem e vou perguntar. A doxorubicina lipossomada causa mais cardiotoxicidade do que a lipossomada? não, a doxorubicina lipossomal, ela veio a nos ajudar muito a nos livrar da cardiotoxicidade. O que a gente percebe é que quando surgiu a doxorubicina lipossomal, ela surgiu basicamente para câncer de ovário segunda linha. E aos Ah, poucos começou a ser usado em sarcomas, alguns casos de câncer de mama, tudo, mas ela não veio substituir a doxorubicina como nós gostaríamos, tá? Infelizmente, né? Eu já tive a oportunidade aí de dar aulas só sobre doxorubicina lipossomal, de falar com outros colegas, e infelizmente ela não substituiu como nós gostaríamos, né? Uma droga segura, uma droga fácil de usar, com baixo efeito colateral, com baixa toxicidade. O que é importante, não cai cabelo, né? A doxorubicina lipossomal, você praticamente não tem queda de cabelo. A doxorubicina convencional, você tem 100% de alopécia universal, né? Você tem toda uma alopécia universal em 100% das mulheres. E imagina, para nós, ficar careca já não é legal, né? para as mulheres. Imagina para mulher jovem. Então, é um divisor de águas na vida da mulher, né? E a doxorubicina, infelizmente, ela não veio substituir a doxorubicina convencional a contento, como nós gostaríamos, né? Inclusive, a epirubicina, que eu praticamente já usei muito também, e, e que veio à tona nos últimos anos, nos últimos 25, 30 anos, nós começamos a usar a epirubicina, e que você pode até usar até 20% a mais na dose dela, sem causar a toxicidade da doxorubicina, também foi algo que não substituiu a doxorubicina de uma maneira como nós gostaríamos, né? Eu diria que a importância da doxorubicina ainda é muito grande, né? E é uma droga de 60 anos, 58 anos, né? Nós sabemos que ela é cardiotóxica há 55 anos, nós sabemos que ela é cardiotóxica, né? E nós continuamos usando. Nós íamos falar do dexaroxane, né? Que é um inibidor do ferro, e que é um cardioprotetor, mas eu não tenho experiência nessa droga como cardioprotetor. Os oncopediatras têm muita experiência, né? Porque eles usam, imagina fazer doxorubicina num recém-nascido, né?
Imagina fazer doxorubicina, eu já vi fazer doxorubicina em paciente quase que numa incubadora, né? Porque tinha sido detectado lá uma doença pediátrica, quer dizer, um indivíduo tem um coraçãozinho desse tamanho, que vai crescer, que tem que crescer, e você está usando uma droga cardiotóxica dessa importância, né? Então, o dexorubicane ela é uma alternativa basicamente na oncopediatria, né? Na oncologia de adulto, nós optamos muitas vezes por ou não usar, ou quando usar com toda a parcimônia uma droga dessa. Uma outra questão, professor, é o seguinte, certa vez eu estava num lugar e uma pessoa acabou afirmando que não existe, né, esses momentos infelizes que a pessoa tem, ela disse, tem que ser igual ao coração, pode ver, não existe tumor no coração. E eu pensei, bom, acho que ele não leu sobre os mixomas atriais e nem os Mixomas sarcomas atriais. cardíacos, né? E como o senhor citou aí a utilização de antraciclinas para o tratamento de sarcomas, mesmo sendo raros, às vezes acontece no coração, as antraciclinas poderiam ser utilizadas para o tratamento de sarcomas cardíacos, professor? Fazem parte do protocolo. Faz parte do protocolo, você trata esses mixomas, esses mixossarcomas cardíacos, como se fossem sarcomas mesmo. A gente usa muito protocolos com adriblastina e ifosfamida, tá? Então, você usa uma doxorubicina, que é um antibiótico antitumoral, juntamente com alquilante, que também tem uma ação cardiotóxica. Eu já cheguei a tratar paciente com sarcoma cardíaco. É desestimulante. É algo assim que te marca para o resto da vida, né? Esse paciente meu era da aeronáutica, ele era um tenente, major, uma coisa assim. Ele acompanhava um general que tratava comigo de tumor de cólon e que se curou, e de repente ele vem com algumas queixas e ele me procura e fala, olha, agora sou eu que vou tratar com o senhor, olha meu exame aqui. E ele veio lá com um tumor intracardíaco enorme, foi submetido a uma cirurgia com ressecção praticamente completa desse tumor. A hora que nós íamos começar a quimioterapia dele, daí 3 ou 4 semanas, né, porque ele teve que se recuperar da cirurgia cardíaca, nós fizemos o ecocardiograma, o tumor estava lá de novo, e do mesmo tamanho praticamente. Ele foi submetido a uma nova ressecção e não conseguiu fazer quimioterapia, e daí a doença, ele não saiu mais. Quer dizer, uma doença assim que no pós-operatório o tumor estava lá. No pós-operatório o tumor estava lá em uma das câmaras cardíacas, eu não me lembro agora, e um tumor de uma agressividade violenta. Violenta. Ainda bem que é raro. Ainda bem que é raro. Ainda bem que é raro. E por Nossa. ser raro, muitas vezes as pessoas acabam não sabendo. Eu sei que vários... que não existe. Não existe. Eu já tive que... Uma vez né, eu atuo como professor lá do programa de pós-graduação da Escola Paulista. Inclusive, professor, depois, se o senhor puder me passar o contato do senhor, eu gostaria muito de ter, porque eu tenho 2 alunos que querem fazer mestrado com essa questão de cardiotoxicidade e antineoplasia. E aí eu queria convidar o senhor para participar aí, seria de grande ajuda. A gente sabe muito que os antineoplásicos eles tiveram um avanço tecnológico muito grande, né, professor? Principalmente quando a gente fala de anticorpos monoclonais. Perfeito. Os anticorpos monoclonais, professor, de certa forma, eles tiveram algum efeito na redução de cardiotoxicidade
quando a gente fala de tratamento oncológico atualmente? Quando nós falamos em anticorpos monoclonais, né, esses anticorpos, eles foram programados, eles foram desenhados, eles foram feitos, eles foram é, é, desenvolvidos para serem mísseis, né? Verdadeiros mísseis teleguiados para uma determinada proteína, para um determinado receptor que tá mais frequente ou que está mais exacerbado na célula tumoral. Mas, infelizmente, não é só lá que você tem esses receptores. Então, você tem o EGFR na pele, né, dando aquelas dermatites em pacientes que estão fazendo uso de inibidores de sinalização. Você tem a alteração cardiológica naquela paciente com câncer de mama fazendo uso do trastuzumab, porque você tem HER2 entre as fibras cardíacas, né? E esse HER2 ele tem uma importância extremamente grande, ele cuida da integridade daquele tecido, né? Então, a hora que você está entrando com esse anticorpo, você está mexendo com a integridade de todo esse tecido, né? Isso tem uma repercussão clínica importante, né? Então, nós imaginávamos, digamos assim, que esses verdadeiros mísseis teleguiados, que esses verdadeiros anticorpos fossem ser, embora sejam mais específicos, obviamente, né, diferente da droga citotóxica, que você bota na boca, ela passeia pelo teu corpo inteiro, na mesma dosagem, na mesma concentração, esses anticorpos, eles tendem a agirem mais naquela região do tumor. Mas existe, obviamente, um efeito sistêmico, né? Pois não? Acho que tem alguém me liga. Existe um efeito sistêmico, né? E a gente está aprendendo. A gente está aprendendo a manejar esses pacientes do ponto de vista cardiotóxico, né? Ainda bem que nada é igual a antraciclina para o coração, né? E não existe nada de pior para o coração que o antraciclina, né? Mas a gente está vendo aí, não é raro, o paciente desenvolver um quadro de disfunção ventricular, tomando um sunitinib, tomando um pazopanib, ou seja, um comprimidinho que ele toma lá para o seu câncer renal, para o seu câncer hepático, por exemplo, né? O levantinib que eu citei. Falou do caso da hipertensão, né, professor? Que essa minha paciente ela teve um quadro de No hipertensão. segundo dia, né? Eu falei, não é possível, não é possível. Não é possível. Eu falei, eu tenho que relatar isso aqui para a indústria farmacêutica, né? E eu é engraçado que eles isso. sempre dizem que deve ter sido uma questão pontual, não deve ter a ver com medicamento. Exatamente. Não é verdade, professor? É. E muitas vezes isso acontece naquela paciente que você menos espera, né? Às vezes aquela paciente velhinha, já hipertensa, já tomava sua losartana, não vai ter nada. Aquela paciente jovem, excelente estado geral, você dá um remédio e ela evolui com uma mielotoxicidade, e é umas coisas assim, eu tive, por exemplo, passei capecitabina para uma paciente agora há pouco tempo, e ela tem uma deficiência de DPD, que é a enzima que vai fazer a conversão das fluoropirimidinas, é 0,1% dos caucasianos que vai ter isso. E você acredita que eu já tive uns 3, 4 casos, né? Tive uma agora que sobreviveu a isso, mas vira e mexe a gente está perdendo o paciente, às vezes com algo que você fala, não é possível, essa paciente não vai ter, e de repente tem, né? E tem aquele quadro exacerbado de mucosite, de diarreia, mielodepressão, enfim,
coisas assim, eu digo que quando a gente tem esses casos assim, principalmente paciente jovem que nunca esperava que ia ter, eu digo que as nossas coronárias elas diminuem alguns angstroms, alguns é, alguns centésimos de milímetros, viu? É complicado, né, professor? É Mas muito complicado. obrigado. Depois eu vou entrar em contato com o senhor, viu, professor? Vamos fazer aí Opa, por favor, uns Pode projetos, deixar que vamos eu tocar uns faço. projetos juntos aí, viu? tá ótimo. Nós estamos aqui sempre à disposição de vocês, viu? Obrigado. Eu, a Gisele, a Gisele e o Ricardo no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, eu e a Gisele dentro da Unisa. Nós estamos sempre à disposição e essa nossa função é ensinar a boa medicina, né? E obviamente, os percalços, todos os degraus que a gente vê no nosso dia a dia, né? Eu agradeço, eu acho que vocês têm meu WhatsApp aí, e podem Sim, me mandar pergunta por WhatsApp, por e-mail, eu vou respondendo, viu? O meu WhatsApp quer anotar? Sim, professor. se Quer quiser, anotar? professor, eu É o, passo. é o, é o 9. Ah, você tem, né, Letícia? Tenho, tenho sim. Passa meu WhatsApp e meu e-mail para todo mundo, viu? Pode deixar Tá, sim. eu estou sempre à disposição aí. Muito obrigado. Espero que todos tenham aí uma excelente meio de semana para frente, Obrigada, professor. tá Muito bom? obrigada por ter Obrigado, Muito aceito. professor. obrigado, viu? Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Até mais.